Nubank Mais vale a pena? Você já se perguntou se vale a pena assinar o Nubank Mais? Bom, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar tudo que você precisa saber sobre a assinatura do Nubank Mais e eu vou te mostrar exatamente todos os benefícios e a comparação com os seus preços individuais. Eu vou ainda comparar com outros pacotes similares aqui ao Nubank Mais que te dão benefícios parecidos para você ver qual que vale a pena e qual que se adequa mais ao seu caso. Vou fazer o cálculo com você de quando que vale a pena você começar a assinar o Nubank Mais e quando não vale a pena. E ainda, talvez a parte mais esperada desse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz para conseguir não pagar a mensalidade, né? E ficar com uma imagem aqui parecida com essa, em que a minha assinatura está gratuita ali, eu não preciso pagar a mensalidade de R$ 29 por mês. Então já se inscreve aqui no canal e vamos começar aqui falando principalmente sobre os benefícios que tem dentro aqui do Nubank Mais. Primeira coisa que você vai ganhar assim que você assina o Nubank Mais é aqui um assistente de IA, que no caso é uma assinatura paga aqui do ChatGPT. Só para a gente fazer um comparativo, eu abri aqui os planos do ChatGPT, só para a gente conseguir entender quanto que é cada um, e o plano que ele está oferecendo lá é justamente esse plano Go aqui, né? Um plano novo que foi lançado pelo ChatGPT há pouco tempo atrás. Deixa eu dar um zoom maior aqui para você conseguir ver melhor. A gente tem aqui o plano Free do ChatGPT, né? Que ele te dá acesso com muitas limitações, e basicamente esse plano Go ele custa R$ 39,99, né? Deixa eu aumentar até um pouco mais para você conseguir ver bem. Ele tem o custo aqui de R$ 39,99, então já é mais caro do que a assinatura lá do Nubank Mais, e ele, basicamente o que ele dá é tudo que tinha no plano Free, e ele ainda amplia um pouco, né, os limites, né? Então acesso ampliado à geração de imagem, carregamento de arquivo, análise de dados. Basicamente o que ele faz é pegar todos os limites que tinha no Free e aumentar eles um pouco para que você consiga utilizar mais do ChatGPT. E ele é bem novo. Eu lembro que eu assinei por muito tempo o ChatGPT e ele custava aqui R$ 99 por mês, né? Só que daí ele tinha mais opções aqui, como por exemplo criar GPTs personalizados, que são ali os agentes de IA, né? E daí valia muito a pena para mim. Eu acabei parando de utilizar porque utilizo mais hoje em dia o ChatGPT normal. Só que até se a gente voltar aqui dentro do aplicativo, né, você consegue ver que ele já até fala ali, ó, aproveite 3 meses grátis do ChatGPT Go e você ganha ali um bônus, né, que seria equivalente a R$ 119,97. Então você consegue utilizar ali o ChatGPT Go, né, nessa assinatura por 3 meses gratuito. Então você economiza aqui R$ 120. O outro benefício aqui dentro da assinatura é o Nucel, em que você consegue ter aqui os planos do Nucel, né? Então ele já dá alguns planos. Aqui é uma nova modalidade dentro do Nubank para você sair daquelas empresas tipo Vivo, Claro, TIM e tal, e ter a sua própria operadora pelo Nubank. A Nubank ela não tem uma rede, mas ela aluga uma rede de alguma outra empresa, não sei exatamente qual empresa que é, e ela oferece esse plano de celular ali. Nesse caso aqui você consegue utilizar 10 GB para o que você quiser na internet por mês, e você ainda ganha uma caixinha turbo exclusiva aqui do Nucel, né? Para quem viu aqui o meu último vídeo, eu mostrei essa tabelinha aqui em que eu mostrei exatamente todas as caixinhas que existem dentro do Nubank. Então tem a caixinha normal aqui que rende 100% do CDI, que você pode colocar qualquer valor lá dentro, né? Qualquer quantidade de valor lá dentro. Tem a caixinha turbo que você precisa fazer aportes de R$ 900 dentro da sua conta no Nubank todo mês, e ele dá um rendimento aqui bem legal de 115% do valor do CDI, com um limite aqui de aportes de até R$ 5.000. E tem aqui tanto a caixinha Nubank Mais, que a gente já vai falar sobre ela aqui nesse vídeo, quanto a caixinha Nucel, que ela tem aqui o rendimento de 120% do CDI, né, com um limite aqui de R$ 10.000. Então, como se fosse um bônus só por você assinar aqui o Nucel, né? E quem é cliente do Nubank Mais tem essa vantagem, né, de ter alguns descontos. E voltando aqui para o aplicativo,
a gente consegue ver que você também ganha um benefício para o carro, que seria a Nutag. Nutag, basicamente, o que é? É aquela tagzinha que você coloca lá no para-brisa do seu carro, e sempre que você vai passar por um pedágio, então passar por uma cancela de estacionamento, você não precisa parar, porque ela identifica que você está utilizando uma tag e ela faz essa cobrança direto aqui no seu cartão de crédito. Então, assim, você passou pela cancela, né, sem você precisar parar, ele vai abrir automaticamente e ela já cai debitado ali o valor que você pagaria dentro do seu cartão de crédito de forma bem simples, assim, para que você não tenha que ficar parando, ter que ficar esperando. Às vezes no pedágio você tem que enfrentar fila, né? Você passa direto ali, tem que reduzir um pouco a velocidade, mas mesmo assim é muito mais rápido do que o normal. E um serviço que ele é parecido é o serviço aqui do Sem Parar. Deixa eu compartilhar com você. Ó. O Sem Parar, ele tá em preço de Black, até o zoom aqui não dá para ver certinho, mas ele tá em preço de Black aqui, então também não dá para a gente comparar exatamente esse preço aqui, mas só para você ver, ó, o plano, pelo menos o plano que ele está aqui na melhor condição, ele está em R$ 59,90 em pagamento único, né? Ele dura aqui por 12 meses e daí você ganha essa tagzinha, né? Tem toda a assistência e tudo mais. E tem os outros planos aqui, por exemplo, esse aqui que está R$ 39,90, só que daí esse aqui ele já não tem algumas assistências, né? Ele só é a tagzinha que você coloca lá dentro do seu carro. Então, é um pagamento ali de uma vez só. Voltando aqui para o celular, né? Voltando, aqui a gente tem a nossa caixinha turbo, que eu já te expliquei ali, que é justamente a caixinha que ela está rendendo ali 120% do CDI, e se você entrar aqui em gerenciamento de caixinha, você consegue ver ali que ele tem um limite, né? Vem aqui em funcionamento, lá ele diz certinho aqui que o limite é de R$10 mil de aporte, né? Tem um outro vídeo aqui que eu já te mostrei o quanto que rende durante um mês essa caixinha, né? Vou deixar o link aqui dentro dos cards, né? Eles aparecem aqui em cima e também na descrição para você dar uma olhada, conferir caso você queira, né? Basicamente é um rendimento muito acima do normal, mas que ele tem esse limite ali de R$10 mil. E a gente também ganha aqui a assinatura da HBO Max, né, que é uma das assinaturas, para mim, uma das mais completas, que tem os melhores shows, né, os melhores séries pra gente acompanhar, né. Se eu voltei aqui, eu entrei no site deles e tem aqui, tem Barbie, tem a saga inteira do Harry Potter, Duna, que é um filme bem legal, tem Homem-Aranha no Aranhaverso, que, putz, é uma série de filmes bem legal também, nesse universo do Homem-Aranha, né? Eu gosto muito do Homem-Aranha. Tem aqui também a Cidade de Deus, tem Friends, The Big Bang Theory. Nossa, eu adoro The Big Bang Theory. Quem é nerdão, que nem eu, gosta bastante. The Office. Nunca assisti The Office, mas sempre tem gente que fala bem. Two and a Half Men. Tem aqui também The Last of Us, é uma série que eu gosto muito. Supernatural. Tem Mukiranas. Mukiranas, quem mexe com investimentos é Mukirana, né? Não adianta. É aquele cara que sempre vai estar guardando dinheiro para colocar mais nos investimentos. Largados e Pelados, que também tem uma fanbase bem grande. Euforia. Game of Thrones, tem a série completa de Game of Thrones. Para quem assistiu, sabe que ela é muito cativante, principalmente ali até a sexta, sétima temporada. É muito legal. Tem a nova Casa do Dragão. Se eu não me engano, até vai lançar um spin-off de uma nova série de Game of Thrones. Então, assim, tem várias coisas para você dentro da assinatura e o valor dela, se a gente subir aqui, ó, começa aqui a partir de R$ 22,90 por mês, né? Sendo que tem outras assinaturas aqui que podem chegar até a R$ 44,90 por mês. Então, assim, eu não fiz a soma de tudo que está aqui, mas se a gente voltar aqui para o aplicativo, né, você vai ver que a mensalidade do Nubank Mais, que contempla tudo que eu te passei, custa aqui apenas R$ 29,00. Então aqui, todo o plano aqui da HBO Max, tem também o ChatGPT Go, tem o Sem Parar, né, que seria no formato da Nutag, e se a gente entra aqui no site do Nubank, ele também diz, ó, que o seu cartão Nubank, ele também ganha um cashback, né, então os clientes Nubank Mais, ele tem um cashback de 0,5% em todas as compras feitas na função crédito, né, então é como se você ganhasse aqui 0,5% de desconto. Então, eu voltando aqui para o aplicativo, eu consigo ver o meu cashback, né, eu fiz uma comprinha ali, e eu ganhei o cashback de 29 centavos, sendo que é como se fosse um desconto ali
de 0,5% sempre que você faz uma compra. Eu não utilizo muito aqui o meu cartão Nubank, né? Eu tô até aqui com ele, né? Meu cartão Nubank, eu não utilizo muito ele, mas para alguma comprinha aqui, outra comprinha ali, às vezes é mais rápido, né? Você precisa de agilidade, você tem o aplicativo do Nubank, que ele é muito rápido, muito simples de mexer, você tem ali essa praticidade e ainda ganha um cashback, né? Então esses são os principais benefícios. Eu coloquei ali quanto que é o valor, né, de cada um, e caso você queira somar, você pode ver que vai dar muito mais do que o valor da assinatura. E além disso, uma coisa que eu fiz foi comparar esse plano de assinatura do Nubank Mais, que custa ali R$ 29,00, com um plano de outra assinatura que tem alguns benefícios muito parecidos. E o que eu escolhi que mais se adequava era justamente o plano do Mercado Livre, que tem as funções ali do Mercado Pago, que é esse plano aqui do Meli Mais, né? Então você tem aqui 3 planos que dá para você assinar: o Essencial, o Total e o Mega. Vou até dar aqui um zoom para a gente conseguir ver melhor, mas basicamente, olha só, o Essencial você paga R$ 9,90 por mês, então é bem mais barato, e você ganha aqui o frete grátis para sempre que você fizer compras dentro do Mercado Livre, até 3% de cashback, só que esse cashback aqui é sempre dentro do Mercado Livre, e até 10% de cashback em outras lojas e sites com o cartão de crédito do Mercado Pago. Só que eu já te adianto que isso aqui pode ser bem interessante, né? Pô, 10% de cashback, só que normalmente eles são compras assim que vão em lugares que o preço das coisas não tá aquele melhor preço, sabe? Então é bem ilusório isso. Eu confesso que já procurei para ver se tinha ofertas boas, mas se você pesquisar bem, você consegue às vezes encontrar o mesmo produto muito mais barato do que dentro dessa plataforma. E ele ainda ganha aqui um rendimento de 120% do CDI nos cofrinhos. E até onde eu vi aqui, o limite de investimento seria de R$5.000. E se a gente voltar, a gente consegue ver aqui que na comparação das caixinhas, a caixinha Turbo no Nubank Mais, ele rende os mesmos 120% do CDI, só que ele tem um limite aqui de R$10.000, né? Então seria praticamente o dobro do que teria aqui. Você tem o segundo plano aqui que custa R$24,90, você ganha aqui a Disney, né? Então é o plano mais básico da Disney, que tem anúncios e tudo mais, não tem acesso a tudo, como por exemplo a ESPN não tem acesso, né? E uma coisa que eu não falei é que no plano aqui da HBO Max, você também ganha acesso à Champions League, né? Então você consegue assistir a Champions League, né? Quem é fã do futebol europeu, né? Eu sou muito fã do futebol europeu, então assim, eu gosto dessa assinatura justamente por causa disso. Então assim, aqui voltando, né, pro total aqui do Meli Mais, você ganha os mesmos benefícios aqui do Essencial, só que você ainda ganha a assinatura do Disney Plus. E daí tem o último, que daí talvez esse seja o mais interessante, que ele te dá aqui assinaturas de vários streams, né? Então tem Disney Plus, tem a Netflix, tem a HBO Max e também tem a Apple TV por R$ 39,90, só que isso só pelos 2 primeiros meses, sendo que depois disso ele fica bem mais caro, né? Ele fica aqui em R$ 74,90, né? Então fica assim bem mais caro, e aí vai muito de você. Se você utiliza bastante o Mercado Livre, aí quem sabe pode ser uma opção interessante. Por quê? Porque você tem acesso a vários streamings e você ainda ganha o frete grátis, né? Todas as vantagens dentro da plataforma do Mercado Livre. E pode escolher aqui qual que é o seu plano ideal, né? Esses 3 planos aqui têm suas vantagens e suas desvantagens. E quando a gente fala de assinaturas, é basicamente isso que a gente tem que considerar. Quais são os benefícios e se o valor que você vai estar pagando vai ser condizente com os benefícios que você ganha. No caso do Nubank Mais, o que mais me atraiu foi justamente uma conta que eu fiz considerando os investimentos que eu teria e a vantagem que eu teria de investir, olha só, com a caixinha Turbo, que rende aqui 120% do CDI. O que acontece? Eu tinha R$5.000 aqui investidos dentro da caixinha Turbo, rendendo a 115% do CDI, e eu falei, bom, eu vou calcular para ver se o rendimento que eu vou ganhar aqui dentro da caixinha com 120% do CDI vai ser o suficiente para pagar a minha assinatura, e daí eu ganho todos os bônus praticamente de graça. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Se a gente pegar hoje, o CDI ele está aqui em 14,90%. E se eu for para uma calculadora de juros compostos e calcular quanto que o meu dinheiro ele vai render
por mês eu posso tirar essa diferença para pagar a minha mensalidade. Então foi basicamente isso que eu fiz. A gente faria um cálculo mais ou menos assim. Seria aqui os R$5.000 de investimentos, que seria o limite dessa caixinha, rendendo aqui a 16,85. Por quê? Porque eu fui no Google e perguntei aqui quanto que seria 115% do CDI hoje. E ele me respondeu aqui, ó, que hoje 115% do CDI seria o equivalente a 16,85. Então, fazendo esse cálculo aqui no período de um mês, eu ganharia aqui em juros R$65. Isso sem contar os impostos, né? Vamos pegar só o valor bruto aqui. Agora, se eu tivesse esses R$65 aqui, investisse dentro da caixinha turbo que rende 120% do CDI, eu pensei em fazer esse cálculo para ver quanto que dava. E daí eu vim e coloquei aqui, ó, R$5.000, né, os mesmos R$5.000, é uma taxa de juros de 17,88, por quê? Fui no Google, perguntei aqui, ele me disse que 120% do CDI hoje é igual aqui a 17,88%, e fazendo esse cálculo aqui com um mês, eu ganharia aqui R$69, né? Então deixa eu até aumentar um pouco aqui, mas basicamente eu ganharia R$69 com a caixinha do Nubank+, enquanto que com a caixinha turbo normal, eu ganharia aqui R$65. Seria uma diferença de R$4. Não valeria a pena só por esses R$4 a mais. Só que, lembra que aqui, ó, se a gente vem na caixinha turbo normal, ele tem um limite de 5.000, a caixinha turbo Nubank+, tem um limite de 10.000. Então, eu poderia colocar mais dinheiro dentro dessa caixinha. E aí eu cheguei num denominador que, caso, em vez de eu investir aqui R$5.000, eu investisse R$7.500, né? Então, vou colocar aqui R$7.500 e botar para calcular, eu ganharia aqui R$103 por mês, enquanto que na caixinha turbo normal, eu estaria ganhando ali só os 65. Então, essa diferença seria maior do que os R$29, e a partir ali dos R$7.500 investidos, já valeria a pena eu ter ali a assinatura do Nubank+. Por quê? Porque os próprios rendimentos, eles pagariam para mim a assinatura, e daí praticamente todos os benefícios sairiam de graça para mim. Tanto a HBO Max, quanto o cashback, quanto a Nuteg, a própria caixinha, ela teria ali o limite dos R$10.000 em que eu poderia fazer esse investimento e ter um rendimento muito mais alto do que o próprio CDI. Então, assim, eu cheguei nesse ponto que R$7.500 era o que eu precisava para conseguir fazer com que a minha própria assinatura do Nubank+, ela se pagasse. Mas eu me surpreendi que quando eu fiz a assinatura e eu entrei aqui nessa parte para ver quanto que sairia a minha mensalidade, e olha só, vou compartilhar aqui com você, e eu entrei aqui na mensalidade e ele já me disse aqui que a minha mensalidade está gratuita. Isso porque existem duas formas de você conseguir a gratuidade dentro da sua assinatura no Nubank+. A primeira é com gastos acima de R$3.500 com o seu cartão Nubank, né, com o roxinho. Então, se você gastar aí mais de R$3.500 por mês utilizando a função crédito no seu cartão Nubank, você já consegue a assinatura do Nubank+, de graça. Então, assim, todos os benefícios que tinha ali, de graça. E também tem uma outra forma, que seria tendo mais de R$30.000 investidos dentro da plataforma Nubank, e daí pode ser tanto nas caixinhas, quanto em dinheiro parado ali dentro da própria conta, quanto que até caso você utilize investimentos dentro da Nuinvest, né, que é a corretora de investimentos do Nubank. Então, comprando fundos, comprando ações, comprando ETFs, enfim, qualquer investimento que você fizer dentro da Nuinvest, ele já vai contar aqui para que você consiga essa gratuidade. E se você quiser saber exatamente o passo a passo de como que eu fiz para assinar aqui o Nubank+, eu vou te deixar com esse vídeo aqui, em que eu, na própria tela do meu celular, eu fiz a assinatura e te mostrei tudo o que acontece no momento da assinatura, para que você faça tudo do jeito certo e consiga aproveitar mais ainda a sua assinatura no Nubank+.